Vem comigo, torcida vascaína. Meu nome é Renan Bidu, Tadual, o gigante da virada. Desde já aí peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações do gigante da virada. Hoje vim relembrar aí um momento memorável, né? Hoje vai ser reprisado pela Band, neste dia 14, domingo. Um jogo histórico, o jogo do século para o Vasco da Gama, para a torcida do Vasco da Gama. Aquela final entre Palmeiras e Vasco de 2000, né? Aquele time memorável, aquela história memorável, aquele jogo histórico fantástico, que não sai dos nossos pensamentos, que não sai da nossa cabeça, do nosso coração, é aquela grande vitória. E hoje eu vim trazer aí aquela campanha que o Vasco fez, né? Naquele jogo, né? Aquela campanha maravilhosa. O Vasco aí, dia 1º/8, foi a Uruguai, pegou o Peñarol. O Vasco começou perdendo 3-2 para o Peñarol. Depois, 24/8, o Vasco em São Januário ganha do San Lorenzo da Argentina por 3-0. Dia 31/8, o Vasco vai a Minas Gerais e perde para o Atlético Mineiro de 2-0. Em 7/9, o Vasco com um jogo de volta aí, começando aí o retorno, o jogo de volta com Peñarol. Vasco 1, Peñarol 1. Aí começa a equilibrar as coisas, o Vasco aí o time começa a encorpar. E o Vasco começa a dar liga, e o Vasco começa a sentir que a competição é uma competição boa, e o Vasco poderia já engrenar nessa competição e se solidificar mais nessa competição. O Vasco vai no dia 28/9 na Argentina e pega o San Lorenzo e dá 2-0 no São Lourenço. Dia 17/10, o Vasco recebe o Atlético Mineiro, devolve os 2-0, né? Dia 31/10, o Vasco recebe o Rosário Central da Argentina 1-0. Esse um jogo aí foi a pedra no sapato. Pedra no sapato, foi um jogo ali que o Vasco ali sentiu, né? Mas porém o Vasco, o time já estava encorpado, já estava decidido o que queria na competição. Mas você sabe que pegar argentino não é brincadeira, né, galera? Então aí o Vasco deu 1-0 em São Januário, no Rosário Central. E no jogo de volta, dia 8/11, o Rosário Central devolve 1-0. E aí o jogo vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, um jogo complicado, jogo mordido, jogo difícil. E aí o Vasco vence o Rosário Central por 5-4 nos pênaltis. Pronto. Aí o Vasco já passa, que todo time para ser campeão, ele passa pela uma dificuldade no campeonato. Aí o Vasco passa dessa primeira dificuldade aí e as coisas começam a relaxar, as coisas começam a fluir, o time tirou aquele peso sobre as costas. Aí o Vasco volta e vai à Argentina e pega uma pedreira aí que é o River Plate. Mas o River Plate naquele ano ali da Mercosul de 2000 não tinha um grande time, não tinha aquele time cascudo, não tinha aquele time muito rico ali. O Vasco foi lá na Argentina, dia 22/11, e sapecou uma goleada de 4-1 no River Plate. No jogo de volta, né, dia 30/11, o jogo já foi um jogo mais duro, já o River Plate já veio mais fechado, e ali tentando ali surpreender o Vasco venceu de 1-0. Passou por River Plate fácil, tinha uma vantagem ampla ali, no placar moral ali. O Vasco venceu o jogo ali por 5-2, né? 4-1 de ida e 1-0 na volta. E aí vem a grande final. Logo contra quem? Um brasileiro, time grande, o Palmeiras de tantos títulos, um time de tantos brilhos, né? Aí o Vasco, pela campanha, o Palmeiras ficou aí com 2 jogos em casa. O Vasco teria de fazer só um jogo em São Januário. O Palmeiras ficou os 2 últimos jogos finais em casa, né? E aí o Vasco fez logo o dever de casa,
que aplicou 2-0 no Palmeiras no primeiro jogo em 6/12, 6 de dezembro de 2000. Fez 2-0. E aí o Palmeiras ficou aí para os 2 jogos finais. Ganhando os 2 jogos finais, o Palmeiras seria campeão, né? Aí quando foi em 13 de dezembro de 2000, o Palmeiras ganhou do Vasco de 1-0 no Parque Antártico. As coisas começaram a mudar. O Palmeiras igualou ali em termos de pontos, né? de vitórias, 1-1, um para cada um. E aí vem o jogo da glória, vem um jogo histórico, a virada histórica. Em 20 de dezembro de 2000, começa um jogo avassalador para o Palmeiras. O Vasco aí, que vinha de uma troca de técnico. O primeiro técnico aí da campanha foi Oswaldo Oliveira, né? O Vasco começou, mas de lá para cá ele começou a oscilar algumas coisas. O Eurico Miranda não gostou, trocou de técnico com o Vasco. O Vasco ali já perto das finais, já no jogo final ali, trocou de técnico e o Vasco, o Eurico Miranda contratou o Joel Santana, tirando do time o Oswaldo de Oliveira. Que eu acho que o Vasco ganhou esse título por causa dessa mudança. Talvez o Vasco não ganharia esse título, porque eu achei que o Joel Santana foi ousado. Ele ousou, e vou mostrar na história aí como foi esse jogo, por ele ser ousado. O Vasco começou o jogo Palmeiras em cima, e o Palmeiras foi logo metendo um gol. Depois, em poucos minutos, meteu o segundo gol. E aí, no primeiro tempo, o Palmeiras 3-0. Antes do terceiro gol do Palmeiras, o Júnior Baiano foi expulso. O Vasco com 1 a menos, sem um zagueiro, que a dupla de zaga ali, o Vasco com o timão que tinha, a dupla de zaga ali é Júnior Baiano e Mauro Galvão, excelente, o Mauro Galvão fantástico, né? E o Vasco perde Júnior Baiano. Aí o Vasco vai pro intervalo, 3-0 Palmeiras. Ninguém, cronista nenhum, ninguém cravava que o Vasco venceria aquele título, que venceria aquela partida. Eu estava assistindo o jogo, assisti aquele jogo sozinho, numa casa de uma flamenguista, na casa de minha irmã. Minha irmã viajou, eu morava com ela me deixou na casa dela, ela viajou. Eu assisti aquele jogo sozinho. Aí quando o Vasco tomou 1, depois veio 2, 3, aí acabou o primeiro tempo, eu olhei assim fixo na tela da televisão e disse: o Vasco vai virar. Esse jogo o Vasco vai virar e essa noite vai ser feliz para os vascaínos, essa noite vai ser feliz para mim. O Vasco vai virar esse jogo. Mesmo com 1 a menos, o Vasco tem mais time. O Vasco tem mais time, o Vasco vai virar. O time voltou para o segundo tempo. E aí Joel Santana mudou o time. Já veio com Viola. Ele botou o Viola e Viola ali fez aquela mexida ali no ataque do Vasco, pela ponta esquerda ali do Vasco, pegando pela ponta esquerda e driblando e indo para dentro ali, misturando com Edmundo, com Romário e Juninho Paulista. Ali acabou o Palmeiras. Antônio Lopes, que era o técnico, inteligentíssimo, recompôs ali o sistema defensivo, e ali o Vasco começou o segundo tempo, só deu Vasco. O Vasco foi, meteu o primeiro 3-1, meteu o segundo 3-2, e ali Romário, Edmundo, Viola, Romário e Juninho Paulista. Aquele centro ali, aquele ataque acabou com o Palmeiras. E aí o Vasco virou 4-3. Então, galera, foi histórico, foi bonito, foi lindo, foi maravilhoso. Essa aí foi a campanha. E o Vasco tinha um timão: Júnior Baiano, Mauro Galvão, Henrique, Elton no gol, Márcio, Jorginho, que já foi técnico do Vasco, lateral direito, Odivan, Nasa, Pedrinho,
nosso maestrozinho ali, da base do Vasco, Alex Oliveira, Paulo Miranda, Viola, Cleverson, que foi lateral do Bahia, foi comprado pelo Vasco, veio do Bahia, que foi campeão brasileiro também, infelizmente hoje não é mais vivo, morreu em um acidente de carro, o Cleverson. Jorginho Paulista, jogou ali na lateral esquerda. Euler, jogou ali no ataque com o Romário ali, ganhou ali muita coisa ali com o Vasco. Euler ganhou o Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa Mercosul com o Romário. Romário, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. Um timão fantástico. Isso aí, galera, é reviver, isso é história. E hoje, na Band, o reprise aí, vocês vão ver esse jogão de bola. Aí eu quis trazer essa história para vocês, contar essa campanha que o Vasco fez. Foi memorável, foi fantástica para a história do Vasco da Gama. E eu, particularmente, o melhor jogo que eu já assisti do Vasco, um dos melhores times que o Vasco já teve, um dos melhores jogos da história, uma história fantástica, belíssima, que vocês vão ver hoje aí, o reprise na Bandeirante às 14 horas, neste domingo, dia 14 de junho de 2020. Então, relembrar é viver. Então, viva essa história, relembre dessa história fantástica. Desde já agradeço, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos Gigante da Virada. Aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!